Muita gente viu o vídeo anterior do Strap, já ficou interessado. O pessoal que está no curso também do React Avançado já começou a fazer algumas perguntas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pequenininho aqui para vocês, para já mostrar um pouquinho do poder do Strap com duas coisas que eu acho fantásticas dele, que são os Components e as Dynamic Zones. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu estou aqui na Udemy, essa aqui é a interface da Udemy para quem é instrutor. Basicamente, a gente tem essa seção onde a gente consegue adicionar, a gente clica para adicionar e aí ele já diz o que a gente quer. Por exemplo, se é uma lecture, um quiz, um coding exercise, enfim, são várias opções. E aí, a partir dessas opções, a gente tem mais coisas também para preencher, são campos diferentes. Por exemplo, quando a gente clica em Lecture, a gente bota um title qualquer, e aí a gente pode botar uma descrição, pode também botar um conteúdo, que seja um vídeo ou alguma coisa a mais, tanto subindo o vídeo, quanto adicionando de algum lugar já da biblioteca. E a gente tem esse tipo, né, de Lecture, mas a gente tem também outras coisas. Por exemplo, se eu vir aqui, eu posso adicionar um Coding Exercise, que ele já é um pouco mais completo também. Então, são campos que pertencem à mesma parte, ou seja, a mesma ideia ali de conteúdo, né, de item, mas que possuem vários campos bem distintos entre si. Como fazer isso? Como ter esse pensamento, por exemplo, para na hora da gente montar e modelar os nossos dados? Como a gente faria, por exemplo, no Strap? Bom, é muito simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir no Content Type Builders. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, cada uma dessas opções aqui, cada uma delas é um conjunto de dados que pode ser repetido e replicado. Afinal de contas, eu posso ter várias aulas, certo? Ou vários quiz, ou exercícios, enfim. Então, como são estruturas que a gente repete muito, a gente vai criar como componente. E aí, a partir desses componentes, a gente vai reutilizando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em New Component e vou dar um nome para o componente. No caso, o meu primeiro aí eu vou chamar de Lecture. Então, vou vir aqui, Lecture. Ele pergunta qual é a categoria. No início eu não tenho nenhuma, mas aí, no caso aqui, a categoria eu vou botar de Curriculum. Como assim? Por que Curriculum? Opa! Porque ela vai englobar ali o currículo, que pode ser várias coisas, né, das aulas. Aqui você pode escolher algum ícone referente a esse componente. Como eu sei que vai ser um componente que eu vou botar vídeo, eu vou usar esse ícone aqui, mas vocês podem brincar e procurar ali vários. Primeira coisa, então, vou botar aqui o título, né, que seria o título da aula. Então, ele é um short text mesmo, comum. É um campo obrigatório, então a gente determina que é required, só isso. Depois eu vou adicionar uma descrição, vem aqui então, uma description. Nesse caso não é obrigatório. E por último eu vou colocar como mídia, que é o nosso vídeo. Então vídeo, no caso, eu vou botar como single media, vai ser um vídeo só. Por enquanto eu vou deixar como só essa estrutura e assim a gente já tem o nosso primeiro componente criado, que é o de lecture. Agora o que eu vou fazer é criar mais um componente, por exemplo, que eu vou fazer o do Coding Exercise. Eu não vou fazer de todos, até para o vídeo não ficar muito grande, porque também a ideia vai ser a mesma. Então vou vir aqui, Coding Exercise, ok? A categoria é a mesma de currículo, afinal todos eles representam a mesma categoria. Vou vir aqui, vou procurar um ícone, por exemplo, de code, vai ser esse aqui. E aí dentro dele vou dizer que tem, por exemplo, um título, ok? Vou botar um rich text aqui, que vai ser a question, seria a pergunta. E vou botar um outro rich text aqui, que seria a resposta. Então, answer. E é só isso, na real. Não preciso de mais nada. Isso, por óbvio, um exemplo simples. Vocês podem usar vários conteúdos aqui de dados e estruturas que vocês desejarem, conforme a necessidade de vocês. Fiz isso aqui. Vou salvar esse novo componente. Já temos dois componentes aí. Vou criar só um terceiro componente. Eu vou chamar, por exemplo, de article. Também dentro de curriculum. Vou vir aqui, por exemplo, vou pesquisar um ícone. Vou botar esse aqui. E no article a gente vai ter um título também. E um rich text, que vai ser o body, com todo o conteúdo aí do artigo e tudo. Só esses dois, só pra gente, né, simplificar. Salvei aqui. E aí tem um outro detalhe. Quando a gente adiciona, por exemplo, uma lecture,
ele tem essa parte aqui, ó, de resources, onde eu posso adicionar outros tipos de coisas. Podem ser links, pode ser alguma coisa da biblioteca, algum arquivo para baixar, enfim, várias opções. Então o que eu vou fazer é criar aqui uma collection type, porque eu posso ter várias resources e eu posso usar essas resources em vários vídeos e vários lugares. Então vou vir aqui e vou criar como resource, ok? E aí dentro da resource eu vou fazer uma bem simples, eu vou botar só, por exemplo, o título que vai ser para ela. E a outra coisa vai ser, por exemplo, o link. Então, um resource simples, tipo site oficial do Strap, igual aqui, slides do vídeo com um link. Pronto, uma coisa bem simplificada. Então, criei isso aqui, vou finalizar e salvar. E agora, como eu tenho essa collection type aí, eu vou vir aqui na nossa lecture e vou adicionar um novo campo. Esse novo campo eu vou criar uma relação. Como assim? Basicamente, eu vou dizer para minha lecture pesquisar dessa tabela de resources pegando os dados que tiverem lá. Então, todos os links que eu tiver lá, eu vou poder adicionar em cada lecture que eu tiver. Eu posso repetir, etc. Isso facilita bastante. Então, eu vou vir aqui. Uma lecture pode ter vários links, né, vários resources. Então, eu vou vir em resource aqui. Ele já cria, então, aqui para mim essa relação. Eu vou finalizar e vou salvar. Feito isso, eu já tenho 3 campos, eu acho que já está suficiente. O que eu vou fazer agora, então, é um collection type para os nossos cursos. Então, aqui a gente está vendo que os components são as estruturas que a gente vai repetir. Por exemplo, posso repetir vários conteúdos aqui, né? Então, esses são os nossos componentes. E as collection types são já coleções em que a gente tem específico alguma coisa com um dado também já pré-formatado, mas que a gente não vai repetir em outros lugares. Ele vai ter aquela tabela com aqueles conteúdos ali. Então, por exemplo, cursos, eu não vou ficar repetindo um curso inteiro em outro lugar. Na real, eu vou ter vários cursos, então eu vou ter um conjunto de cursos. Por isso, uma collection types. Então, venho aqui em collection type, vou chamar de course. E aí aqui, por exemplo, ele vai ter um título, né, obviamente. Eu vou ter um slug para ele, então a gente usa esse campo aqui, UID. Lembrando, no curso eu vou explicar muito mais detalhes, com muito mais coisas, mas, por exemplo, esse campo UID aqui permite com que a gente tenha um campo único, e aí ele também ele faz os escapes do nosso título, texto, enfim, ele é basicamente ligado a algum dado, a algum campo que a gente tiver, no caso aqui vai ser o title, eu vou chamar slug, e o que ele vai fazer é basicamente, de acordo com o título, ele vai gerar um ID pra gente, um ID único, ok? Então fiz isso aí, vou adicionar um novo campo também, que eu vou dizer que é a description do curso, certo? E agora entra a parte mais legal. Eu vou criar uma Dynamic Zone. E a Dynamic Zone, basicamente, eu estou dizendo que ali vai ser um campo dinâmico, onde a pessoa pode escolher diferentes componentes para poder preencher. Então, na minha Dynamic Zone, por exemplo, aqui eu vou chamar de currículo para ela. Então, currículo. Opa! E eu vou adicionar componentes a essa zona. Eu posso criar novos componentes ou usar componentes já existentes. No caso, eu já criei primeiro, né? E aí eu vou selecionar os componentes que eu quero. Eu posso selecionar um a um, eu posso escolher todos do currículo, por exemplo. Escolhi. Reparem como ele fez a estrutura. Eu tenho aqui currículo e aí eu tenho as opções de article, coding, exercise ou lecture. Então isso aqui é uma estrutura bem simplificada, ok? Na Udemy tem mais coisas, etc. Mas acho que isso aqui já está bem interessante. Então vou salvar essa estrutura de dados aqui. E vamos ver como funciona. No momento que eu salvei, eu já criei aqui em Collection Types, eu já tenho essa opção aqui, ó, de cursos, para eu poder criar. E aí eu vou adicionar um novo curso, veja como funciona. Eu vou adicionar um título, vou chamar, por exemplo, de React Avançado. No momento, reparem que eu digitei, ele já determinou aqui um slug para mim, único. Se eu quiser, eu posso regerar. No caso aqui, eu não tenho nada repetido, então ele não precisou regerar nem nada. E se eu quiser, eu posso editar também esse slug. Ele vai dizer se está disponível ou não. No nosso caso, eu quero esse React avançado mesmo, não preciso de mais nada, tá ok.
Na descrição eu poderia botar toda a descrição do curso, então uma descrição bem legal aqui, só um detalhe. E aqui está a parte legal, olha só, Edit Curriculum. No momento que eu clico, eu posso escolher, olha só, se eu quero um artigo, um coding exercise ou uma lecture. E aí, por exemplo, eu venho aqui em lecture, eu tenho as opções que eu defini para lecture. Então eu tenho um título, por exemplo, introdução. Opa! Posso botar uma descrição qualquer aqui, com várias coisas. O nosso vídeo, que ele pode pegar aqui, eu posso subir um asset, ou eu poderia usar de uma URL, ou eu também poderia usar da biblioteca. No caso, eu não tenho nenhum vídeo ainda, então por isso que eu tenho que subir alguma coisa. Então vou em Browser Files, vou pegar um vídeo aqui, ele já subiu o vídeo para mim, é só clicar aqui em Upload Assets, ele já subiu, eu finalizei. E aqui em Resources, eu posso escolher também, se tiver, no caso, como aqui eu não tenho nenhuma resource, né, eu ainda não criei nenhuma resource, ele não tem nenhum link, mas não tem problema, o campo não é obrigatório, então não preciso ter. Criei o nosso primeiro, eu posso vir aqui e adicionar mais um, olha só. E aí eu posso adicionar, agora eu não quero adicionar uma lecture, eu quero adicionar um artigo, por exemplo. Enfim, eu vou adicionar uma outra lecture, eu vou chamar aqui, seria a aula 2, tipo, dinâmica do curso. Botaria uma outra descrição aqui. Lembrando, também não é obrigatório, se eu não quiser, eu não preciso preencher. Aqui em vídeo, reparem, agora como eu já tenho um vídeo na biblioteca, ele já me dá essa opção de pegar o vídeo da biblioteca, ou eu posso adicionar um novo asset. Então venho aqui e adiciono um novo vídeo. Adicionei esse novo vídeo aqui, faço o upload para ele, finalizo, já tenho ele aqui adicionado. Então aqui eu tenho dois vídeos, vou fazer o seguinte agora, vou adicionar um Coding Exercise. Repare que, olha só, quando eu cliquei em Coding Exercise, a estrutura mudou, a estrutura está de acordo com o que eu defini. Então aqui eu poderia botar por exemplo, introdução aos tipos no Strap. E aí aqui eu poderia fazer uma pergunta, tipo, quais os tipos que o Strap possui? No caso aqui seria um Coding Exercise, então seria mais legal uma estrutura de código, né? Alguma coisa assim, eu posso botar um bloco de código aqui, ele entende direitinho e tal. Mas aqui, enfim, qualquer coisa. E aqui eu poderia botar a resposta, né? Tipo, sei lá, são as collection types, single types, e nós temos os components. Então, o aluno, na hora no nosso front, a gente pode trabalhar com isso aqui legal, o aluno pode responder e a gente mostrar a resposta depois. Enfim, essa aí é a parte, aqui a gente está trabalhando com a API, a parte do front vocês brincam à vontade. Vim aqui agora em Add Curriculum, vou adicionar também um artigo, então aqui seria um artigo legal. E aqui todo o artigo, né? Então um post de blog, alguma coisa, ao invés de ter o post no blog, a gente poderia ter um post dentro ali só para os alunos, então só os alunos leriam esse post, então também é uma coisa interessante. Feito isso aqui, a gente salva e nós já temos o nosso curso pronto. Então, olha só, temos o curso feitinho, perfeito aí. E agora o que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer na realidade, é vir aqui em Roles and Permissions, e aí dentro delas eu tenho as rotas autenticadas e públicas. Eu não tenho nenhuma parte de autenticação aqui, então eu vou fazer só o seguinte, na parte pública mesmo, eu vou liberar o curso para que a pessoa consiga no Find achar pela API. Então fiz isso, já salvei. Se a pessoa entrar aqui 1337 Courses, temos aqui a nossa API prontinha. E olha uma coisa legal, aqui todo componente, quando a gente utiliza, ele vem com o título dele. Então no nosso front a gente pode fazer diferentes componentes, e aí baseados no tipo que ele diz que a API do Strap passa, a gente sabe, isso aí é um componente tal, então vou usar tal coisa. Eu vou usar tal componente, vou usar tal apresentação. Então olha só que bacana. Aqui a gente tem uma lecture com título, descrição, o vídeo, né, todas as informações dele, tudo. Se tivessem resources, no caso eu vou fazer o seguinte, então vou criar uma resource aqui, site do Strap. E aí aqui já tem o site do Strap, vou salvar. Vou criar uma outra resource, site do Next.js. Vou pegar o link aqui, Next.js, vou salvar. Já temos esses dois resources. Se eu vir no curso,
vir, por exemplo, numa lecture aqui, né? Essa primeira aqui. Em Resources eu posso adicionar os links tranquilamente. Fiz isso, salvei. Se eu vir agora aqui, reparem que eu já tenho as Resources também na nossa API. Então, viram como a gente consegue criar uma API muito rapidamente, sem tocar em código e de uma forma bem customizável. A gente aqui conseguiu customizar bem, criar uma estrutura legal que a gente pode reutilizar, por exemplo, em outros lugares, com essa ideia de componentes que eu acho bem bacana do Strapi. E a gente aprendeu sobre a Dynamic Zone, que permite com que a gente tenha diferentes componentes aí também. Bom, então isso foi só uma introdução do que a gente tem aí do Strapi. No curso a gente vai ver muito mais coisas sobre isso, então se você estiver interessado sobre o Strapi e quiser aprender mais, o curso é o React Avançado, tem aí para vocês verem. E aí aproveitem que por enquanto está no primeiro módulo ainda, então a gente está dando um desconto bem legal aí para vocês.